Começa agora o Câmara Notícia, veja os destaques. Câmara promove debate para combater a cultura do estupro. Veja o balanço semestral das comissões de Política Urbana e Mobilidade. E no quadro Educação, veja as mudanças no pagamento do FIES. Agora é lei, calendário oficial conta com o dia dos Conselhos Municipais de Segurança. E ainda vamos falar de economia, a alta dos alimentos anda pesando no bolso. Agora no Câmara Notícia. A Câmara realizou um debate para pensar políticas públicas e ferramentas de combate à cultura do estupro. Veja algumas propostas discutidas na reportagem de Michael Bonissoni. Debater o machismo e suas consequências no cotidiano de mulheres, comunidade e minorias. A discussão, proposta pela Câmara Municipal, convidou Magali Mendes, das promotoras legais populares Cida da Terra, Gláucia Fracaro, integrante da Marcha Mundial das Mulheres, e Júlia Helena Souza, estudante e uma das fundadoras do coletivo Acácias. Médicas, representantes de classe, universitárias, donas de casas secundaristas. O microfone aberto à participação de todas deu o tom democrático na condução do debate. Alguns dados chamam a atenção pela extrema gravidade, como os apresentados por Gláucia Fracaro. Dentro do Ministério da Saúde, tem uns números que podem deixar a gente ainda mais preocupadas e ainda mais assustadas. 405 mulheres são atendidas por dia em caso de violência, e é o que é notificado nacionalmente no Ministério da Saúde. Isso dá uma conta de 17 mulheres por hora. Né, que são vítimas de agressão, de que são vítimas de algum tipo de violência. 49%, daí depois o Pedro até pode ajudar a entender melhor, porque eu acho que é isso. 49% dos atendimentos em hospitais e IPS, né, em equipamentos de saúde, das mulheres são por conta de casos de violência, ou física ou sexual. E 12% dos atendimentos em geral é de violência sexual com crianças até 11 anos. Delegacias sem condições de atendimento, hospitais que não oferecem serviços adequados a vítimas de violência, judiciário leniente. São muitas as queixas e relatos apresentados no debate, que deve e precisa render outras reuniões. A Câmara de Campinas não pode ser conivente, não pode subestimar a importância desse problema na vida das pessoas. Hoje aqui nós ouvimos vários depoimentos, tivemos a casa cheia, muitas mulheres falando um pouco da sua, de como é o medo, de como quais são as ameaças que as mulheres estão habituadas a sofrer, infelizmente, né, como é que isso se manifesta no cotidiano, nos domicílios, e todos esses são aspectos que precisam ser enfrentados, né? O enfrentamento disso é um enfrentamento complexo, porque ele passa por a gente ressignificar o nosso papel, o nosso jeito de se colocar na sociedade, né? E por isso é um enfrentamento que essa casa tem que estar também antenada, alinhada, para construir essa plataforma, né? Essa frente de gente que não quer tolerar mais essa cultura conivente com o estupro no Brasil e em Campinas. E a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara, agora no segundo semestre, deve focar na discussão do Plano Diretor de Campinas. Veja. Ter mais pessoas morando em áreas já urbanizadas e, assim, reduzir os deslocamentos, de forma a aproximar moradia e emprego. Esta é a preocupação da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas, sob a presidência do vereador Jorge Schneider, do PTB. Quem dará essa nova diretriz ao tema Reordenando a Cidade é o Plano Diretor de 2006, que está sendo revisado este ano. Por isso, o grupo, formado também pelos vereadores Gilberto Vermelho, Paulo Galtério, Vinícius Gratti e Carmo Luiz, já discutiu o assunto, que tem o objetivo de tornar a cidade mais compacta. Nossa grande missão para esse ano, no primeiro semestre, no segundo também, será o Plano Diretor. Nós estamos trabalhando com todas as nossas vitaminas, com todas as nossas armas, para planejarmos a nossa cidade. Nós não podemos ter uma cidade como está hoje, remendada, que vem há anos sem um planejamento.
O plano diretor é um conjunto de normas e regras que visam o ordenamento físico, territorial, ambiental de um município para que a cidade se torne acessível e justa aos seus habitantes. Ele passa a cada 10 anos por uma revisão e precisa da aprovação da Câmara Municipal para se tornar lei. A mobilidade urbana está entre os temas que envolve esse planejamento. Ela envolve não apenas modais como o transporte de massa, veículos particulares e as bicicletas, como toda a ocupação do espaço urbano que influencia diretamente no trânsito. A comissão tem que se preocupar com a população que está indo cada vez mais longe dos bairros, mais longe do centro. E cada vez que uma pessoa muda para um lugar mais longe, nós vamos ter que dar a ela a tranquilidade para voltar, para trabalhar, para voltar no seu trabalho, para voltar para a escola. Então isso aí gera um certo trânsito no município de Campinas. Então nós queremos, a comissão pediu ao prefeito para que a cidade cresça também em escola, que cresça em empresas nos bairros também, para gerar os empregos e evitar esse trânsito tão louco no estado de Campinas. Outra comissão que se prepara para discutir o plano diretor é a Comissão de Política Urbana. A Lei de Uso e Ocupação do Solo também é um dos focos para este segundo semestre. O presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, vereador Zé Carlos, afirmou que as reuniões foram feitas conforme o regimento e que a comissão manteve regularidade nas discussões e trabalhou em conjunto com a Comissão de Constituição e Legalidade em audiências públicas e debates. Nós, como política urbana, eu como presidente, eu fiz questão de acompanhar todas as audiências públicas que dizia respeito à nossa pasta, à nossa comissão, para ter um acompanhamento para a hora que o projeto chegasse nas nossas mãos e já terem discutido, ficava até mais fácil para a gente dar o parecer balizado, né, por aquilo que tinha sido discutido na Comissão de Constituição, Legalidade e Redação. No segundo semestre, a expectativa é com a chegada do projeto do Plano Diretor e também da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então isso mexe completamente com a Comissão de Política Urbana. Então nós vamos ter um trabalho muito mais intenso. Nós não vamos esmorecer por conta das eleições, mas vamos estar fazendo quantas audiências públicas forem necessárias. A minha ideia é fazer nos 4 cantos de Campinas as audiências públicas, fora da Câmara, fora aqui das dependências da Câmara, para estar interagindo junto com a população naquilo que elas almejam para daqui a 10 anos, que é o plano diretor, que ele é votado agora e tem validade por 10 anos. E também a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a última, ela é de 88. E no Giro de Educação de hoje, veja quais as novas regras para negociar as despesas do FIES com os bancos. O ministro da Educação anunciou mudanças na lei do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora, as despesas do FIES com os agentes financeiros vão ser custeadas pelas instituições de ensino e repassadas diretamente aos bancos. O fato mais importante é de que a gente vai poupar o equivalente a cerca de 400 milhões de reais só no exercício financeiro de 2016. Esses recursos poupados, eles serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos. Segundo o ministro, a decisão não afeta os alunos beneficiados pelo programa. Decidimos preservar de forma muito clara a manutenção do custo do financiamento existente hoje para os estudantes do Brasil. E nós não admitimos o repasse do ônus para os estudantes. E quem optou pelo FIES e foi selecionado deve se inscrever no site cisfies.mec.gov.br até a quinta-feira, dia 21 de julho. E hoje tem mais notícias sobre a USP, a Universidade de São Paulo. Ela caiu da 9ª para a 10ª colocação no ranking QS dos BRICS, que é uma lista que avalia as instituições do grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas a USP continua como a melhor do Brasil na lista, seguida pela Unicamp, que permanece na 12ª colocação.
E as Forças Armadas vão realizar o apoio à segurança do Enem. O objetivo é que as provas sejam armazenadas com segurança, principalmente por conta do grande número de participantes envolvidos. E a seguir você entende por que os alimentos estão cada vez mais caros. Campinas tem uma nova data no calendário oficial. Veja no quadro Agora é Lei. Foi publicada no Diário Oficial do Município, edição de quinta-feira, dia 7 de julho, a sanção de uma lei de autoria do vereador Tico Costa. Agora é lei. 15 de outubro, data em que foi criado o primeiro Conselho de Segurança de Campinas, passa a ser o Dia Municipal dos Consegues. O objetivo é estabelecer uma data comemorativa que dê à população o conhecimento dos atos e trabalhos desenvolvidos pelos Conselhos Comunitários de Segurança de Campinas, os Consegues. Nós temos 10 ou 11 consegues ativos e dessa importância, né, de trazer a população ao debate. É comum a gente participar de reunião dos consegues, onde a gente vê poucas pessoas, mas os frutos que essas reuniões dão com a participação do Executivo Municipal, com a participação das polícias e as pessoas podem ser ouvidas ali por esses órgãos competentes. Os consegues são grupos de pessoas de uma mesma região ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas de segurança da sua comunidade. E a gente conhece agora alguns requerimentos que foram protocolados na Câmara neste último semestre sobre o distrito de Barão Geraldo. Entre os requerimentos protocolados no último semestre sobre o distrito de Barão Geraldo, 3 são do vereador Thiago Ferrari. Um dos documentos pede informações ao Executivo sobre o número de câmeras de monitoramento em operação e a previsão para ampliar o sistema. Isso que a gente quer que o distrito, no caso de Barão Geraldo, tem essas câmeras porque as ondas de violência têm aumentado. O distrito tem algumas características que provocam a criminalidade, que ele é muito arborizado, então a iluminação lá não é tão adequada como em outros lugares. Os acessos dele para as rodovias são muito fáceis. Outro requerimento pede informações sobre a instalação de uma academia da terceira idade no bairro Jardim Alto, cidade universitária, um dos 74 bairros da região. Nós entendemos que lá na região do Village, que abrange 6 bairros e que fica, para se ter uma ideia, 12 quilômetros distante do centro de Barão Geraldo, a gente entende que a gente precisa levar equipamentos públicos, precisa prestigiar essa população de terceira idade que mora naquela região. Por último, outro documento questiona se existe projeto para a construção de unidades habitacionais. O intuito é que a gente comece a provocar um debate sobre a reestruturação, a rediscussão do Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo, que é de 1996. Ele precisa ser rediscutido e alguns temas a gente já precisa provocar esse debate para que a população se manifeste e para que o poder público também, o executivo, também dê uma diretriz. Nesta quarta-feira, o tempo fica firme em Campinas. Aliás, por enquanto não existe previsão de chuva na região para os próximos dias. A máxima é de 20 graus, mas cai bastante a temperatura à noite e fica em torno dos 8 graus. Já na quinta-feira, a temperatura deve subir um pouco, pelo menos durante o dia. A máxima é de 24 graus e a mínima de 10. E você sabe o que causa esta alta dos alimentos? A gente explica a inflação neste setor. Veja. A recente alta no preço dos alimentos, principalmente do feijão, deixou muita gente em alerta. Mas o que causou essa alta e quanto tempo ela vai durar? São as principais dúvidas dos consumidores que tentam buscar alternativas para reduzir os gastos. A gente tá tendo nesse mês de junho e julho percebendo uma alta nos alimentos básicos que compõem a cesta básica. Isso provavelmente já vinha acontecendo há alguns meses. Quais os fatores que levaram a esse aumento que o consumidor sente hoje? Esse aumento que o consumidor sente hoje, ele já era previsível em janeiro, em fevereiro,
quando os especialistas observaram que haveria uma quebra de safra causada por eventos climáticos na região sul e em Minas Gerais, que são os 2 maiores produtores de feijão. Desde então, o preço do feijão e de outros alimentos in natura vem subindo e agora, no mês de junho particularmente, o preço do feijão tem pesado muito no bolso do consumidor. E essa alta ela tem previsão de permanecer por muito tempo? O caso da alta do aumento do feijão, ela é uma alta esporádica e é justamente por causa dessa quebra de safra. Como o ciclo de produção do feijão é bastante curto, é de se esperar que esse choque se dissipe rapidamente. Se você observar, todo ano tem algum alimento que sobe muito de preço. Ano passado, retrasado, foi o preço do tomate. Esse ano, no começo do ano, o preço do maracujá subiu muito, do mamão, de outras frutas. E por isso, é de se esperar que continue todo ano você tendo algumas quebras de safra em alguns determinados produtos por causa de eventos climáticos. Qual que é o impacto dessa alta desses alimentos na economia do país como um todo? O principal impacto na economia do país como um todo é pela inflação. Então, como o preço dos alimentos esse ano tem se mostrado bastante resilientes ou suscetíveis a choques de oferta e choque climático, isso gera uma resiliência da inflação, o que tem impacto na política monetária. No Brasil, em particular, você tem uma mensuração da inflação que tem muito peso dos alimentos. E como esses alimentos têm muito peso da inflação, um choque de oferta, um choque climático gera um aumento da inflação. Como o Brasil combate a inflação usando a taxa de juros, isso pode gerar uma resiliência maior da taxa de juros. Ela tinha uma previsão de cair, mas agora pode ser que ela fique um pouco mais alta por algum tempo. Isso é um grande problema para uma economia, porque os índices de preço de alimentos são muito pouco suscetíveis a cair por conta da elevação dos juros. Então, você gera uma situação em que você tem que manter o juro alto ou elevá-lo sem que você tenha um impacto negativo desse aumento dos juros na inflação. Então, no fundo, com o desemprego alto como está e com a alta dos alimentos, é de se esperar que o brasileiro perca poder de compra na situação atual. E essa entrevista completa você assiste durante a programação da TV Câmara Campinas. A gente fica por aqui, até a próxima. Até mais.